Bom, pessoal, é um prazer estar aqui hoje. Eu, Hélio e Maurício, já temos a plataforma do FuiCast, onde a gente entrevista médicos do Brasil inteiro no nosso podcast, sendo consolidado como o maior podcast de transplante capilar de todo o país. Agora nós vamos ter também alguns quadros novos e hoje eu tenho a honra de apresentar o primeiro episódio do FuiCases. Sim, FuiCases. São casos clínicos que eu vou discutir com vocês em detalhes, desde o começo da primeira consulta do meu paciente até o resultado final de um transplante com a alta após um ano. Bom, hoje a gente tem um caso de um paciente de 27 anos com calvície grave. As calvícies graves sempre são bem desafiadoras. Elas precisam de um bom planejamento, tanto do tratamento clínico quanto do tratamento cirúrgico. E normalmente a gente faz com que o paciente de calvície grave tenha um pré-tratamento, um preparo para a gente chegar a realizar a cirurgia dele. Além do mais, alinhar expectativas. É muito importante a gente alinhar a expectativa do paciente com calvície grau 5, 6 e 7. Por quê? Porque esse paciente às vezes chega com a publicidade enorme que o transplante capilar tem hoje nas redes sociais e chega com aquele visual que se vende, em rede social de pacientes com extrema densidade capilar, com aquele topete do Elvis Presley e busca algo semelhante. Bom, nem sempre é assim, a gente sabe que trabalhar com calvícies graves é um desafio, porém eu gosto muito. Nas minhas mais de 700 cirurgias já realizadas, uma grande parte delas foi em pacientes com calvícies extensas. E eu me sinto muito confortável para trabalhar com esse tipo de paciente, porque além da gente alinhar a expectativa correta, eu sempre faço com que a gente otimize esses resultados, alinhando o tratamento clínico, que é fundamental para o processo do resultado final. Bom, nosso paciente hoje de 27 anos, pensa com 27 anos um paciente de calvície grave. Sim, existem casos que a calvície grave chega perto dos 22, 23 anos. Eu tenho esse paciente com a história de aos 17 anos iniciar a perda capilar de volume capilar com afinamento dos fios. E esse paciente me procurou com um quadro já bem avançado. Bom, eu vou mostrar aqui na tela, esse o caso de hoje. Paciente 27 anos com uma calvície totalmente aberta, que a gente pode classificar como um grau 7, a partir do momento que a gente avalia, olha ele de cima, veja bem como é aberta, tá? E olha essa área doadora, como é desafiante também pra gente. Uma área doadora de boa densidade, porém de área muito estreita de extração. Veja que ele tem uma qualidade nessa região apenas, mas ele tem uma calvície retrógrada aqui e uma coroa muito baixa, bem aberta, bem aberta. Nesses casos, o que se deve fazer? Primeiro, alinhar a expectativa do seu paciente e falar que ele, claro, não vai poder ter o cabelo que ele tinha aos 15 anos. Segundo, é muito importante você dar a mão para o seu paciente e falar assim, vamos trabalhar juntos, vamos fazer o melhor para você, porque pensa com 27 anos como que ficou a autoestima dele, né? A autoestima lá embaixo, paciente normalmente jovem assim, tá na flor da idade e tem o aspecto estético da perda de cabelo como uma das maiores queixas, estéticas. Então você imagina que ele já chega fragilizado, veio acompanhado do pai, e traz toda aquela questão da dor, da perda capilar. Bom, nesse caso, a primeira coisa que a gente falou, eu alinhei com ele que nós precisaríamos fazer um bom tratamento clínico antes da cirurgia. E eu ia operá-lo caso esse tratamento clínico tivesse um bom resultado. Veja bem, tem um detalhe nesse paciente que é essa percepção de quando a gente fez a tricoscopia, dele tem inúmeros fios velos. Então, se ele tem ainda folículo capilar, isso significa que estimulando e fazendo um bom tratamento,
esses folículos podem se fortalecer, né? Então, quando a gente olha mais à distância, parece que está totalmente atrofiado, que ele já perdeu essa massa folicular e que não teria o que fazer com tratamento clínico. No entanto, na tricoscopia, e aqui chega bem próximo, né, a gente consegue ver que ele tem inúmeros aí, folículos atrofiados soltando aqui fio-velos. A área doadora, por menor que ela seja, mais estreita que ela seja, tinha qualidade no exame tricoscópico. Então isso já trouxe uma perspectiva de resultado muito bom, né? E vamos lá, qual é o protocolo que eu passo para esses pacientes nesse caso? A gente associa o inibidor do DHT, eu uso muito na minha prática clínica a dutasterida, até mais que a finasterida, principalmente para um paciente desse, precisa de uma inibição mais efetiva da dihidrotestosterona. Então eu iniciei para ele a Duta de 0,5, no caso, nessa época eu trabalhava bastante com a Avodart e ele iniciou o Avodart. Também iniciei o minoxidil oral. O minoxidil oral para homens eu inicio na dose de 2,5 mg, tendendo a aumento até 5 mg, tá? Mas a gente começou com 2,5. E também passei para ele um nutritivo à base de silício orgânico, que no caso, na época, foi o Neusil Ataque. Além disso, tratamento clínico oral, eu também coloquei para ele os injetáveis. A cada 15 dias, uma sessão de mesoterapia capilar. Mesoterapia capilar, que é aquela mescla que todo mundo já conhece, padrão de calvície, onde a gente tem Duta, minoxidil, fatores de crescimento e também as vitaminas. Veja que impressionante o resultado após 3 meses ou 6 sessões de mesoterapia combinada com o tratamento oral. Primeira imagem, olha a qualidade dessa área doadora. Ou seja, quando a gente tem uma área doadora tão limitada e a gente consegue ampliar essa área doadora dessa forma, a gente consegue ter uma perspectiva cirúrgica muito boa, né? E veja bem que essa área doadora a gente ampliou com qualidade, né? Tanto aqui na região mais baixa, o centro que já era bom, e a gente conseguiu fazer com toda essa região superior também melhorasse. A gente expandiu essa área e por consequência a gente ampliou nossos horizontes aí para se planejar a cirurgia dele. Outra imagem também, olha que legal, como reduzimos a área de calvície desse paciente. Ou seja, a gente conseguiu trabalhar com uma área calva menor e otimizar com que o transplante capilar fosse feito nessas áreas ainda de baixa densidade e de pouca resposta clínica. Então, esse pré-tratamento foi fundamental para eu indicar a cirurgia e aí sim ir junto com esse paciente para o transplante capilar com um prognóstico muito melhorado, tá? Cirurgia planejada, retiramos aí o minoxidil 15 dias antes, pelo efeito vasodilatador, e eu não gosto de deixar o paciente tomando até a véspera da cirurgia. Na cirurgia a gente fez uma grande extração folicular, a gente teve mais de 5.000 folículos extraídos, foi uma cirurgia que foi lisa, a gente não teve nenhuma intercorrência, com 5.097 folículos, com número de fios de 12.275, um índice de fios por folículo de 2,4, excepcional. A maior parte dos fios dos folículos desse paciente vieram de 3 fios, mais de 2.200 folículos de 3. Isso trouxe uma satisfação muito grande na distribuição folicular, porque eu consegui realmente abranger toda essa região calva ainda residual. A base da distribuição foram a região, o terço anterior com folículos de 3 fios, a região média, scalp médio, com 2 folículos de 2 fios, e a região de coroa, a gente fez os folículos, mais de 300 folículos de 4 fios, e complementei com os de 2. O resultado final, de muita satisfação após 1 ano. E aqui a gente vê uma cobertura maravilhosa, né, com a visualização superior.
e esse paciente com essa visualização final, com a restauração completa da tua calvície de grau 7, com um bom planejamento, né? Alinhado também a um bom tratamento clínico. Percebam que eu deixei a testa dele mais alta, com cerca de 7,5 aqui central, e a gente angulou essas entradas aqui para quê? Para economizar mais folículos ali para trás, e fizemos também essa linha frontal de maneira muito natural, com aquele degradê de densidade que vocês já devem conhecer. Paciente totalmente satisfeito, com resgate da autoestima, mudou a vida, né? A gente muda a vida de pacientes, principalmente pacientes jovens, com aquela perspectiva de não ter o que fazer, com uma calvície muito extensa, né? Mas deu tudo certo e é isso. Caso do dia hoje, falando de calvícies graves em pacientes jovens, que tem sim o que fazer. Sempre, claro, nem todo o resultado é tão bom quanto esse, mas se a gente alinhar a expectativa desse nosso paciente, e a gente vai conseguir entregar uma boa qualidade de resultado, né? Sempre colocando o paciente do teu lado, né? Caminhando junto, mesmo quando a gente não consegue um grande resultado de tratamento de área doadora, a gente tem que alinhar essa expectativa e caminhar junto com o paciente, ser sincero, né? Poder falar dos nossos limites. Porém, quando a gente conquista resultados, é muito satisfatório para ele e muito mais para a gente. Nós profissionais ficamos extremamente satisfeitos, né, com nossos casos, com nossos filhos da cirurgia. É isso, gente. A gente volta a cada 15 dias ou semanalmente, ainda não é definido qual é a frequência do quadro, mas o Fui Cases vai continuar trazendo bastante informação de qualidade, de casos desafiadores, nem sempre casos que deram tão certo assim, mas é legal compartilhar com vocês aí. E dúvidas, a gente está aberto, tá bom? É isso. Até mais, até o próximo caso de Fui Case.